Olá pessoal, vamos dar continuidade aí aos vídeos de LaTeX. Eu estou falando aqui sobre o ambiente matemático. No vídeo anterior eu falei sobre funções, agora eu vou falar sobre trigonometria. A trigonometria ela possui algumas funções, né, suas funções, elas possuem por comandos. Isso porque, ó, veja bem, se eu digitar aqui, ó, seno de x e compilar, eu vou ter aqui, ó, o seno de x, só que escrito em itálico. Se eu fizer da maneira correta, que seria essa daqui, ó, barra, só que aí tem um detalhe aqui antes, ó. Em inglês, a palavra seno se escreve sim, então não tem como por hora eu fazer essa tradução para o português. Mas depois dá para a gente fazer uma adaptação. Deixa eu só mostrar a diferença aqui. Ó. Veja bem, a palavra seno aparece no formato não itálico. E esse seria o correto, então, para digitar trigonometria. Uma saída para isso é o seguinte: no ambiente matemático existe uma forma da gente escrever texto, que seria o comando barra text. Aí a gente abre chave aqui e fecha a chave onde a gente quer. Eu vou fechar ela antes aqui, ó, em seno. E aí compila. Veja, ó, ficou bem parecido com o próprio que o próprio LaTeX tem, né, em comando. Então essa seria uma maneira de digitar a função seno. A função cosseno ela já aparece melhor aqui, né? Então a gente pode digitar barra cos. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, x, e aí ela já vai aparecer cosseno dessa forma. Se a gente não coloca o barra, vamos ver como é que fica. Se a gente escreve direto aqui, ó, cosseno de x, aí ela fica em itálico, né? Tem uma leve diferença aí entre eles. Agora, como que a gente coloca, então, na trigonometria, como é que a gente coloca uma função ali trigonométrica, mas ao invés de x a gente coloque ângulos ali, por exemplo. Vou fazer em grau em radiano. Então vou fazer cosseno de 120 graus. Grau eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar elevado e vou digitar esse comando aqui, ó, barra circ. E isso vai fazer, olha lá, ó, uma pequena circunferência aí que simboliza o grau. Se fosse em radiano, então eu faria, por exemplo, cosseno de 2 barra π, π se escreve dessa forma, sobre 3, por exemplo. Opa, sobre 3. Olha só, cosseno 2π sobre 3. Se a gente quisesse, então, ajeitar isso aqui melhor, escrever formato de fração, a gente fazia simplesmente o comando frac, aqui dentro do parênteses do cosseno, e digitaria isso, 2π, aí sobre 3, por exemplo. Vamos colocar para compilar. Veja bem, ó, a gente tem aqui cosseno de 2π sobre 3. Se, por acaso, você achar que esse parênteses está muito pequeno, deixa uma maneira de deixá-lo um pouquinho maior aqui. Ó. A gente digita barra big. E no final aqui também, do parênteses, barra big. E aí vamos compilar. Ele elevou, mas não tanto. Então tem que ser o big com dois Gs. Aí ele vai elevar bem. Pronto, aí, ó. Ficou bem melhor agora a visualização. Esses comandos aqui, por exemplo, pi, eu havia dito num vídeo anterior que você encontra facilmente aí na internet esse documento aqui, ó, chamado symbolslatex.pdf. Nele a gente tem várias simbologias aí de matemática. Eu já deixei aqui na página aqui, ó, para vocês derem uma olhada, que existe alguns pré-determinados aí, né? Alguns comandos pré-determinados
principalmente essa parte de trigonometria. Aqui, como eu falei, ó, o cosseno, a cotangente, a tangente também. Veja que ele sugere aqui, ele fala que o correto é você digitar o barra e o comando, né? E o incorreto é sem o barra. Veja a diferença que ele também mostra aqui, ó. Está escrito em itálico e aqui não itálico. Vamos voltar lá para o palco. Bom, eu poderia escrever aqui, porque na verdade o LaTeX ele é uma combinação depois de todos esses comandos, né? Eu estou mostrando aqui nos vídeos de forma isolada, mas a gente pode combinar todos esses comandos aqui depois. Por exemplo, eu falei de função, então eu poderia agora digitar uma função aqui e ela poderia ser essa função aqui, ó, seno de π mais x. E a gente compila, veja só como ficou aqui, ó. F de x igual a seno de π mais x. Para digitar outros símbolos de letras gregas, caso seja necessário, então, como eu falei, vem aqui nesse arquivo de símbolos, e aí você tem aqui, logo no começo, ó, letras gregas e hebraicas, né, a maneira de digitá-las, né, maiúsculo, minúsculo, isso vai depender aqui da sintaxe aí de cada um. Tá ok, pessoal? Então, nos próximos vídeos falaremos sobre os outros itens aqui. Até lá!